Aqui a gente vai compartilhar um pouco mais sobre o vlog da semana passada, os bastidores de arquitetura, dos eventos, negócios, as coisas que eu fiz e as coisas que eu não faria novamente, exatamente para ter mais produtividade e otimizar o tempo. Quando as pessoas veem a foto no Instagram, normalmente elas não imaginam o quanto de bastidores que tem ali por trás, de organização, a questão de pessoas que estão ali por trás para estruturar aquilo. E eu queria mostrar um pouco mais o que aconteceu nos últimos dias, onde eu estive a par de vários eventos, tanto de arquitetura, de aviação, à frente como embaixadora do evento também da Aeroshow, e das coisas que deram certo e as coisas que também não deram muito certo. Uma coisa que eu aprendi é que quanto maior o evento, maior a organização dos bastidores. Começando a minha semana, quando eu fui na Mostra Luminário, que é o maior evento de arquitetura e design aqui do norte do Mato Grosso, em Sinop, onde estavam vários arquitetos expondo seus ambientes. A gente encontrou cozinhas, lavabos, banheiros, living, espaço de área externa, loceiro, tudo isso nos mínimos detalhes. E a gente fez toda uma cobertura, tanto que a gente se organizou antes para fazer as filmagens, as fotos. E lá a gente conseguiu tirar várias fotos, fizemos uma presença incrível, gravamos vídeos. E o mais legal é que, assim, como eu já tenho a formação em arquitetura, a gente consegue trazer mais profundidade nos espaços. Normalmente, quando a gente é leigo e vai num espaço, a gente acaba, nossa, que ambiente bonito. Então, a gente consegue estar retratando isso de forma mais profunda, mostrando os ambientes, o material, como aquele espaço define a percepção. E o mais legal é que eu vi que a gente está muito numa onda europeia, sabe? Ou seja, o rococó, a iluminação, o detalhe, acabamento, tanto que tinha quartos, por exemplo, que tinham o azul bebê, que está muito em alta, arandelas e iluminações que são mais direcionadas. O da presença europeia, normalmente, sabe aquelas arandelas que são mais antigas? Parece até, como posso dizer, um achado numa curadoria. Então eu vi isso muito forte, tanto nos espaços, nos ambientes, até a casa, porque eles alugaram uma casa maior, com um estilo bem neoclássico, que inclusive de uma arquiteta muito renomada aqui da região mesmo, aqui do Mato Grosso, a Caixa Matsubara. E depois eles dividiram os ambientes de acordo com o espaço. Por exemplo, na parte de cima, que eram os quartos, eles mantiveram os ambientes e fizeram a parte social embaixo e a parte mais privativa em cima. E o legal é que eles trouxeram muito afeto, muitas cores primárias, então o rosa, o branco. Nas cozinhas eu vi muito a questão das bancadas boleadas. Só que aí eu também tive um aprendizado em relação às filmagens de lá, que eu vou contar um pouquinho pra vocês. O primeiro fato foi que o evento começava às 16 horas, 4 horas da tarde. Eu marquei o horário para chegar nesse horário, só que acontece, tinha muitas pessoas chegando. O evento tinha um período grande de dias de exposição, tanto que eu marquei do meio pro final para ter menos pessoas, porque no início é mais hypado, né? As pessoas querem visitar, vão mais pessoas. E aí com toda aquela estrutura, ring light, câmera, celular, então aquilo lhe chamou a atenção. Tanto que quando eu cheguei no espaço, alguns espaços não conseguia sentar no sofá de repente. A moça até falou pra mim assim, você poderia ter vindo antes de abrir o evento. E eu não sabia desse fato. Tanto que eu poderia ter aproveitado muito mais os ambientes em relação à gravação, filmagens e com mais conforto. Quando eu fui tirar algumas fotos num ambiente que era um pouco mais moderno, que era uma sala de cinema, eu vi que começou a chegar pessoas, que as pessoas começaram a ficar um pouco mais desconfortáveis, porque aqui no interior ainda existe um pouco essa barreira, né, de que o digital é trabalho, que pra mim é trabalho, gravar aqui no YouTube pra vocês é trabalho, registrar os bastidores de como que acontece, tirar fotos. Então o meu aprendizado é que sempre, em qualquer evento maior, a gente vá antes. Filmagem, foto, conversar com o organizador, tirar as fotos dos ambientes antes, gravar antes com tranquilidade, porque normalmente tem pessoas que entendem que aquilo é trabalho, tem pessoas que não entendem tão bem, às vezes ficam até desconfortáveis. Além do digital ser trabalho, as maiores oportunidades que eu tive foi marcando presença. Às vezes a gente acredita que é um vídeo viral que vai fazer ter aquela grande oportunidade, mas o que faz construir uma reputação forte nesses espaços é constância diária, é a familiaridade todos os dias. Então eu gravei stories que eram mais humanos, explicando o espaço, falando uma linguagem que as pessoas gostam de entender. Acho que esse é o principal ponto, né? Eu gosto muito de traduzir a arquitetura para o leigo, ou seja, quando a gente se forma em arquitetura, a gente acaba tendo uma linguagem muito técnica, né?
isso instala tal coisa, se você colocar tal pedra, nome de pedra. Normalmente quem tá de fora, elas não entendem muito bem, não por maldade, mas porque eles não trabalham com aquilo. Então quem sabe decifrar melhor com a linguagem mais simples, mais acessível, os ambientes, os espaços, a sensação que a pessoa vai ter. Então, diferente de você às vezes de repente ver, que aqui tem um designer europeu com uma arandela de tal marca, fala assim, olha, se você quer ter a sensação de estar num banho de spa, esse espaço é para você. Então, o jeito que você se posicione, a linguagem que você usa, influencia muito na percepção e também no encantamento da explicação ali na rede social, no digital. Eu vou comentar algo sobre do antes de ir filmar. Normalmente a gente comenta como é que foi lá, como é que a gente fez as filmagens, as fotos, e a gente às vezes esquece de comentar os bastidores. Antes mesmo de ir, eu sempre faço uma curadoria dos ambientes, ou seja, eu olhei os ambientes que eu mais gostei e fiz com que chegasse lá, eu mostrava as fotos para quem estava organizando, onde está esse espaço. Eu sempre faço essa prévia, por quê? Primeiro, eu sempre organizo uma roupa que combine com o contexto. Segundo, olho os ambientes que mais conversam também com o meu estilo. Então, por exemplo, eu gosto muito da arquitetura contemporânea, arquitetura brasileira, então eu busco espaços que conversem com o meu estilo também. Os europeus são lindos, só que estar alinhado quanto às roupas, as filmagens, antes já é uma curadoria para já ir com uma direção de imagem mais direcionada. E não é só de glamour que a gente vive, pessoal. Eu tenho o hábito de sempre fazer brow lamination. Pra quem não sabe, brow lamination é aquela técnica na sobrancelha que faz um relaxamento e a sobrancelha fica um pouco mais penteada. E eu tive um mega de um imprevisto, porque eu mudei de profissional e deu alergia em uma das minhas sobrancelhas. A minha sorte é que a maquiagem tampava praticamente tudo. Só que quando eu tirava a maquiagem, o rosto do lado direito ficou inchado. Então pra mim aquilo ali foi uma lição, porque eu fiz tipo assim um dia antes de me maquiar com a produção. E aí eu falei assim, vai assim mesmo, meio inchadinho, a maquiagem disfarça. Só que a lição também que eu aprendi, sempre ter os mesmos profissionais. Por exemplo, quando eu gravo vídeos mais profissionais, com a equipe, com a produção, eu vou na mesma maquiadora, na mesma pessoa que faz penteado, tudo do mesmo, porque eu tenho confiança de que a imagem vai ser igual. Porque a gente faz os vídeos ali, aqueles vídeos eles vão para filmagens, para patrocinados, Instagram, vai para o YouTube, então é muito importante a gente estar alinhado. Quando você aparece às vezes com o cabelo um pouco mais desalinhado, a maquiagem que às vezes não conversa com você, isso dá um ruído de imagem. Uma coisa que muita gente confunde é o quê? Que às vezes a gente fica esperando uma grande oportunidade, mas todas as vezes que eu tive a grande oportunidade, eu já estava em movimento. Ou seja, às vezes a gente trabalha achando que ninguém está observando, mas na verdade as pessoas observam mais do que reagem. Às vezes a gente faz uma postagem no Instagram, muitas pessoas observam a longo prazo, ainda mais as mais experientes. Então estar em constante movimento faz total diferença. Outro compromisso muito legal que eu estou à frente é sendo embaixadora da Aeroshow. A Aeroshow é um evento de aviação aqui do norte do Mato Grosso, mas nós estamos trazendo nomes de toda a região do país, a nível Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Nordeste. Então ele é voltado tanto para a aviação executiva, aviação agrícola e para entusiastas da aviação também. Então a gente teve a reunião, ou seja, a embaixadora faz exatamente isso. Ela também participa das decisões, não somente divulga o evento. Então na terça-feira a gente teve uma mega reunião. Então assim, gente, eu cheguei, no meio da tarde nós fomos até à noite, organizando junto com a assessora, fluxo, o diagrama, que público a gente vai receber, onde vai ficar cada pessoa em cada local, como que a gente expôs os stands dos expositores, cobertura de filmagens. Então foi tantos detalhes que assim, quando eu saí de lá, já era de noite, eu já estava bem cansada. A parte do entretenimento, que a gente vai ter os voos aéreos, nós vamos ter também a parte de paramotores, paraquedas, também tem a praça de alimentação. Então aqui a gente tem um hábito muito grande de comer carne, né, churrasco. Então a gente pensa no almoço executivo, na estrutura de cozinha, onde vai ser feita cada coisa. Então isso são vários detalhes que pesam no final. Então com a assessoria a gente buscou um equilíbrio. Então além essa parte foi uma reunião, né? Na outra semana passada eu fiz filmagens mesmo, voltado para o evento. Toda essa parte de estratégia digital também foi calculada
e foi vista nessa reunião. E uma coisa que eu percebi sendo embaixadora da Aeroshow é a grande responsabilidade que nós temos de quem está na liderança, de atender as expectativas tanto do público que vem, quanto também do pessoal que vai estar expondo, cada um com seus interesses diferentes. Quem vai estar expondo tem a expectativa de que sua marca ela tenha alcance, atinja o público certo. Quem é o público que vem, fique na expectativa de ser bem recebido, de ter alimentação, de assistir um show aéreo com qualidade. Então a gente pensa nesses mínimos detalhes, na experiência da pessoa, do começo até o fim, de como vai ser esse percurso quando a pessoa chega ali na recepção. Ela vai tirar fotos, vai marcar o Instagram da Aeroshow Sinop. Quando ela vai nos ambientes, os fornecedores vão tratar bem. Se ela vai, de repente, alimentar ou levar filhos, se vai ter um espaço kids. Então a gente tem todo um trabalho envolvido ali, com pessoas, com estrutura, onde todos devem estar alinhados. Eu falo que a organização é feita antes, só que no dia, cada um vai estar no seu papel. Então, por exemplo, eu vou estar como embaixadora, fazendo a cobertura, entrevistando expositores. Então, cada um tem que saber o seu propósito, o que vai ser entregue, como vai se comportar para que não tenha nenhum tipo de ruído depois do evento. Outra percepção que eu tive muito clara é que a aviação é um mundo totalmente complexo. Além de ser um mundo muito nichado, muito premium, ele é muito complexo porque vai ter pessoas que vão chegar via terrestre e carros, vão ter pessoas que vão chegar de aviões, de aeronaves, pessoas que já têm jatinho, já têm um avião de passageiro. E a gente precisa, como posso dizer, fazer uma coordenação geográfica, de coordenadas geográficas, de como essa pessoa vai chegar, como vai ter muitas pessoas chegando, a gente vai ter que organizar o horário, como essa pessoa vai chegar, como vai organizar. Se caso acontecer algum tipo de imprevisto, alguém que entenda da área ali para auxiliar ali na aeronave, assim como a gente vê em outros eventos de aviação, para ser extremamente organizado. Porque se for avaliar bem, fazer um exemplo prático e didático, vai funcionar como um verdadeiro aeroporto no dia. Várias pessoas chegando no mesmo horário. Então essa organização ela vem desde pessoas que estão chegando até pessoas que vão realizar manobras. Então a gente vai ter paraquedismo, então a gente tem que ter uma segurança máxima. Pessoas que vão fazer manobras com aeronaves, que nem a Esquadrilha da Fumaça. Então toda a segurança com aquela população que vai estar ali é o principal, como posso dizer, principal objetivo, a principal meta, além da experiência. E nessa semana também eu marquei presença na Expo Norte, a maior exposição aqui de rodeio do norte do Mato Grosso. Então a gente teve vários nomes do sertanejo aqui, Gustavo Lima, Henrique Juliano, Luan Santana, Mato Grosso e Matias, desde o público mais experiente até o público mais jovem. Eu adoro Henrique Juliano, foi até o show que eu fui, né? E a gente fez toda uma presença, eu fiz um fashion film com o pessoal da Luz Business. Então, houve toda uma preparação no dia, gente. Eu passei um perrengue tão assim, eu fiquei com medo de não dar certo, porque eu organizei todo o vídeo e a minha roupa que eu comprei pela internet, ela não chegou. Então eu tive que usar um look que eu já tinha, ainda bem que eu já tinha comprado pela TXC, e fiz uma adaptação para essa filmagem. Só que o que acontece, como o show começava lá pela meia-noite, eu conversei com a maquiadora e falei assim, olha, eu vou chegar 4h30 da tarde, porque eu quero filmar tranquila, eu quero fazer as coisas tranquilas. Porque nas últimas filmagens que eu fiz, eu estava chegando muito atrasada para as gravações. Então eu preferi, às vezes, de repente, chegar 2, 3 horas antes, a mais, para me conseguir ficar tranquila, organizar o look, organizar a maquiagem e também entregar o meu melhor. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu não consigo funcionar com ansiedade e pressão. Então eu cheguei lá às 16h30, comecei a me arrumar. Quando era 19 horas, eu já estava pronta para as filmagens, o pessoal já estava lá para fazer a filmagem e foi incrível. Fiz a filmagem, claro, teve um prazo para ele produzir isso, então ele saiu ali às 8 horas da noite, mais ou menos, e me entregou às 11h30 o vídeo, cerca de 3 horas de edição. Eu valorizo muito essa questão do audiovisual, eu sei o quanto de trabalho que dá gravar e editar. Quando eu cheguei no show, aí eu vou contar um pouco sobre a minha experiência de como que foi lá também. Como eu comprei os ingressos antecipados, nós somos de camarote, eu não cheguei a ver com detalhamento onde ficava esse espaço ali. Quando eu cheguei lá, estava muito lotado já e não estava muito tarde da noite. E fez com que, como lotou muito, a gente estava no show de Henrique Juliano, foi cerca de 70 mil pessoas, eu passei um pouco de desconforto ali. Eu falo que por mais que a gente às vezes se organiza, se prepara, a lotação faz com que a experiência
seja outra. Mas eu coloquei na minha cabeça de que quando a gente fala de pessoas com nome nacional, quando a gente fala de shows, sempre pode acontecer de a gente ter algum tipo de desconforto. Isso já aconteceu comigo na Green Valley, no sul, quando eu fui em Santa Catarina, quando eu fui no show do Vintage Cultural, que também lotou demais, e aconteceu que quando lota muito, a gente não consegue ter a experiência completa. Gostei do vídeo em relação ao Fashion Film, adorei, o pessoal trouxe muita acessibilidade, trouxe a questão do atemporal, do cowgirl, do country. E o mais interessante, isso foi meia-noite, numa sexta. No sábado eu teria que sair 7 horas da manhã, aí a gente decolou de Sinop para Água Boa, que é uma cidade aqui na região norte, aqui do... Norte não, né? Mas a parte aqui sudoeste do Mato Grosso, próximo de Cuiabá, onde de carro seriam uns 11 horas de carro, a gente fez de avião em 1h50 mais ou menos. Nós fomos num evento de aviação chamado Aero Jerusalém e principalmente foi para a gente conseguir tirar um feedback de como estava sendo esse evento, para a gente aplicar o que deu certo e o que não deu certo para o evento do Aeroshow. Então a gente viu em relação às coordenadas, como é que estava a pista de voo, como é que os expositores estavam expondo os produtos, como as pessoas se posicionavam. E eu sempre falo que quando a gente tem uma referência de alguma coisa que funciona há muitos anos, isso diminui a margem de erro quando a gente vai fazer o nosso. Nós ficamos lá de sábado para domingo, fizemos conexões, networking, apresentamos a proposta do Aeroshow Sinop. O pessoal da direção foi super receptivo, passou algumas dicas de site, de bilhete, de como que ia acontecer. Então eu falo que todo evento ele tem esse bastidor onde a gente sempre procura se aliar e ver informações com quem já fez, com quem entende, com quem realmente está a fim de fazer aquilo, fazer dar certo. E foi isso que a gente encontrou lá. Se fosse para mim resumir o que foi essa semana, é que normalmente as maiores oportunidades elas não vêm aleatórias, elas vêm de preparação. Nada acontece na nossa vida sem preparação. Todos esses bastidores são preparações de como que acontece com uma equipe, de produção audiovisual, direção de imagem, de organização do tempo. Tudo isso é um trabalho de direção criativa. Então as grandes oportunidades vêm depois de muita preparação. As oportunidades normalmente elas encontram quem estava trabalhando quando ninguém estava olhando. Ou seja, antes de qualquer grande oportunidade, houve uma preparação, houve uma presença contínua, houve conexões. Este foi um pouco do resumo da semana passada, nossas idas, gravações de evento, em relação a design e arquitetura, a nossa luminária, o maior evento de design e arquitetura aqui do norte do Mato Grosso. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Cris Morim. Toda semana a gente grava um vídeo diferente para vocês, mostrando vários tipos de assuntos relacionados à arquitetura, os bastidores, moda, negócios e posicionamento. É isso, gente. Até o próximo vídeo.